E, cara, qual que é a sua relação com o Santos Futebol Clube? Porque eu li na sua biografia que você ia pequeno, na vila, né, e tal, A ia geografia, né? ouvindo, né, a É, rádio. E você ia, às vezes, muito mais pela questão da galera da rádio sim. do que, às vezes, pelo jogo em si, né? Cara, é uma relação assim de muito respeito, porque Itanhaém hoje tem um hospital regional, que nem todos podem frequentar o hospital regional, porque é um lance de política, de vaga, enfim, Sim. mas tem um hospital regional. Então, à época, quando a gente ficava doente, era Santa Casa de Santos. Santos direto. Santa Casa de Santos. Meu pai demorou muito tempo para ter um carro, quando não tinha, ia de táxi, enfim, ia de ônibus. Então, eu chegava na Santa Casa, o campo mais perto era Portuguesa Santista. Eu ia para Portuguesa Santista ver treino, eu ia ver treino do Santos. Então, eu tenho um carinho e um respeito muito grande pelo Santos. E quando eu comecei a narrar futebol, eu narrei jogos do Santos. Quando eu fui contratado pela Record, eu cobria o dia a dia do Santos. E eu via o quanto que era difícil emplacar o Santos Futebol Clube. Então eu brigava pelo Santos por mim também, entendeu? Porque, poxa vida, o boletim na Rádio Record de São Paulo fala do Corinthians 10 minutos, fala do Palmeiras 9 minutos, do São Paulo 8, do Santos 1 e 20, entendeu? O Santos com tanto jogador importante, então eu tentava brigar para fazer. Então essa é a minha relação, uma relação de respeito enorme que eu tenho pelo clube, assim, no sentido de profissional. Claro. Da mesma forma que eu também sou do Corinthians, também sou do Palmeiras, também sou do São Paulo. Há um respeito, entendeu? Mas a minha ligação com o Santos é uma ligação de geografia. Inclusive as pessoas acham, você torce pro Santos. Não, não torço pro Santos. Só que eu tenho um respeito muito grande pelo momento do Santos. Por quê? Porque eu conheço as pessoas. Por exemplo, agora há pouco eu conversei com o Marcelo Fernandes, técnico do Santos. Mas Sim. por que você conversou com o Marcelo? Porque o Marcelo é meu amigo quando ele trabalhava na Portuguesa Santista. O Muricy Ramalho, que hoje me chama pelo nome, eu conheci o Muricy na Portuguesa Santista. Entendeu? Então a cidade de Santos, minha relação com o Pelé me chamava pelo nome. Toda vez que o Pelé me via, oi, Odinei, você tá bem? É uma coisa louca. Sim. Né? Então, tudo isso aí foi o Santos e a cidade de Santos. Né? Então, eu tenho um respeito muito grande pela cidade de Santos também, pela família Teixeira, que me deu oportunidade, por todos aqueles amigos que me ajudaram no início da minha carreira, me dando a oportunidade para eu narrar, pessoal da TV Tribuna, família Santini, que me ajudou muito. A minha primeira carteira assinada como radialista foi na Rádio Tribuna, entendeu? Uhum. Então tenho um respeito pelas pessoas e um respeito muito grande pela cidade de Santos. É interessante porque é exatamente isso. O Santos tem uma cultura futebolística muito rica, muito grande, né? E quando você tem... Desculpa, o fone tá atrapalhando. Quando você tem essa relação, às vezes as pessoas acabam falando, o Odinei é santista, tal. E os caras falam, você é santista? Eu falo, não, eu sou itanhaense. Itanhaense. Sou itanhaense. Não, cara, e independentemente do time, cara, desde quando eu vi que eu ia narrar futebol, cara, Você sabe de separar as verdade, coisas, cara, tudo de com- verdade mesmo, é até engraçado que eu vou falar. Se tiver uma partida de futebol e um filme, eu vou no filme. Se tiver um rolê de moto e um jogo de Copa do Mundo, rolê de moto. Se eu tiver namorando e tiver um rolê pra Cananéia e um baita jogo de Libertadores, eu vou estar em Cananéia. Entendeu? Chega, né? Agora, eu adoro narrar. Entendeu? Eu adoro narrar, gosto de ver os caras narrando, como ele se comporta, isso é bacana. Agora, futebol, velho, de verdade, não faço questão nenhuma de comprar um ingresso e ver jogo de futebol. Nenhuma. Você falou da tua relação com o Pelé, me corrija se eu estiver errado, eu vi que você narrou um jogo com ele. Aqui, ó. É nessa volta mesmo? É. Como que foi isso? Antes, nós tínhamos muito mais acesso, né, aos jogadores. Sim, total. E aí, em 1992, exatamente no meu primeiro ano de carreira, o Santos estava completando 30 anos do título mundial de 62. E aí, houve uma festa na Vila Belmiro, em homenagem aos campeões do mundo. E um detalhe muito interessante que o Milton Neves, até ele se vangloria, e eu sempre falo isso. Eu fui na Vila Belmiro para ver o Milton Neves. Por quê? Porque o Milton Neves, com as histórias dele,
do cara que saiu de Muzambinho, do cara que foi criado por muita dificuldade, com lamparina, com nariz escuro por causa do querosene, enfim. Então eu ficava muito no meu quarto, no quarto dos meninos, que a gente falava lá na minha casa, que nós somos em 4 homens e 3 mulheres. E a gente ficava no quarto lá, eu ficava ouvindo rádio, ficava ouvindo as histórias do Milton Neves. Então quando o Milton falou que ele ia ser o mestre de cerimônia, eu desci para vê-lo. E eu fui para vê-lo. E aí, na época, nem imaginava em ter carro. Eu fui com um amigo meu, com o Modesto, torcedor do Santos. Pô, imagina, torcedor do Santos, ir lá numa festa do Santos, ver Pelé, o cara foi uma loucura. Não precisou nem pedir aí, 2 vezes. Não, exatamente. Aí nós fomos lá e tal. E na época eu trabalhava já na Rádio Atlântica, meu primeiro ano de Rádio Atlântica. E tinha um comentarista da Rádio Atlântica, chamado Dalmo Paulo, que ele fez toda a carreira do Pelé. Ele teve no 1000º gol, enfim. E aí, pô, conversava com o Pelé como ele conversava comigo. O Pelé tinha uma baita liberdade com ele. E aí ele falou pro Pelé, amanhã vai ter Santos e Santo André, pô, dá uma moral pra gente, vai lá na cabine. Pelé, eu vou sim, Dalmo. Aí, imagina, no outro dia, eu fui pra Itanhaém, voltei pra Santos, voltei com outra carona, um amigo Douglas, que é corintiano, e ele que bateu a foto, inclusive. Ficou bravo porque na época não tinha celular e ele não tirou foto dele, só tirou foto minha que eu tava narrando. Nem uma selfie podia, né? Uma coisa louca, né? Nem câmera, nem tinha selfie. E aí eu tô narrando o Santos e Santo André, e a Vila Belmiro começa a gritar: ei, Pelé é o nosso rei, ei, Pelé é o nosso rei. Eu falei, pô, Pelé tá no estádio. E pra quem não conhece a Vila Belmiro, né, tem as cabines de rádio do lado direito, tem as cabines de televisão no centro e tem as cabines de rádio do lado esquerdo. E as rádios de Santos, geralmente, elas ficavam mais do lado direito. Aí eu tô narrando o jogo, tal, a Rádio Atlântica tem a cabine fixa lá. E aí, eis que o Pelé entrou na cabine. E aí o Geraldo falou assim: ô Dinei, olha quem tá na cabine, Dinei. Eu olhei e falei, caraca, o Pelé, né? Aí, coisas de anjos, coisas de Deus. O Pelé começou a conversar sobre a vida dele, que ele tinha ido numa festa da sobrinha de não sei quem, da sobrinha dele e tal. Aí ele comentou o jogo, falou que o Marcelo Passos precisa jogar um pouco mais adiantado, não sei o que e tal. E Marcelo Passos foi mais adiantado, fez o gol. Daí a gente narrou o gol junto e, por exemplo, hoje, porra, Pelé narrar um gol comigo, eu fico quieto, cara. Narra, Pelé. Ele começou a narrar, eu falei, porra, Pelé quer pegar meu lugar? Eu narrei junto com ele. Mas tem a voz lá, tem a minha voz bem aguda e a voz do Pelé também. E eu sempre brinco, né, com o Galvão, falo, você tem o tetra com o Pelé. Agora, gol narrado com o Pelé, ninguém tem. Só eu. É o único. Só eu. Caraca, Só guardar essa fitinha essa aí, tá bem essa guardadinha. chave. Essa aí tem que guardar. Essa tá bem guardadinha.